Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Esse vídeo, de certa forma, é uma continuação do último vídeo que deu um feedback muito positivo e estou muito feliz por isso. Pessoas que vieram falar para mim sobre o que de fato vêm ouvindo nas igrejas, corroborando aquilo que o vídeo dizia. Outros irmãos pregadores vieram e falaram que o vídeo alertou eles de uma maneira muito positiva. E esse é o nosso intuito aqui hoje no canal Vida no Espírito Santo, e o assunto de hoje é o imprescindível no anúncio do Evangelho. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Começamos aqui com Raniero Cantalamessa, que nos diz: é preciso propor na Igreja Católica, de modo católico, enriquecido pela imensa reserva de experiência e de doutrina da tradição, um anúncio que tenha a mesma força e essência que encontramos lá em Pentecostes. Veja só, irmãos, o primeiro passo que nós precisamos compreender é que a pessoa que vai pregar a palavra de Deus, vai pregar na igreja, ele tem que falar aquilo que a igreja ensina. Irmãos, o Espírito Santo assiste a igreja, ensina, revela as verdades ao longo de 2000 anos, ao longo de diversos concílios, ao longo de diversos santos, ao longo de diversas encíclicas papais. Que é isso? É quando o Papa escreve um assunto para que nós, leigos, bispos, padres, todos aprendam aquilo que o Espírito Santo, o revelador da verdade, vem dizer. E o pregador, aquele que dirige a palavra de Deus, precisa conhecer essa riqueza de doutrina. Não dá para você abrir mão disso, porque se você abre mão disso, meu irmão, tu tá abrindo mão de tudo aquilo que o Espírito Santo revelou como verdade ao longo de todos esses anos. E essa revelação sempre produziu frutos de santificação, sempre produziu frutos muito bem-aventurados para a nossa igreja. Agora você, de repente, vai abrir mão de tudo isso? Porque você não se debruça em conhecer, se debruça em ler, se debruça em saber mais, perguntando aos padres, aos irmãos de que tem mais caminhada no assunto, aquelas pessoas que estudam, fazendo um encontro de aprofundamento, fazendo um encontro para conhecer mais sobre a Bíblia, sobre o catecismo da Igreja Católica. Irmãos, nós que somos pregadores, comecemos a buscar tudo isso que a igreja nos oferece como tradição, e eu digo a você, é muito provável que jamais findaremos essa busca. Por isso que nós estamos dizendo que o imprescindível no anúncio do Evangelho é você conhecer a igreja, conhecer a Bíblia, conhecer o catecismo. Que jeito? Estudando, debruçando, perguntando, indo atrás, sabendo. Não é dando uma olhadinha por cima. Não é, eu vou tirar uma olhadinha aqui, acho que está falando sobre isso. Não é acho. O pregador não fala o que acha, ele fala o que a igreja ensina. A igreja ensina isso há muito tempo e vem ensinando até os dias de hoje. O padre não fala o que acha, ele fala o que a igreja ensina. O bispo não fala o que acha, ele fala o que a igreja ensina. A igreja é inspirada pelo Espírito Santo e sempre o foi. O Espírito Santo chamou por vocação o bispo, o padre, o diácono, eu como leigo, você também, meu irmão. E a cada um que ele chama, ele capacita, mas ele capacita através da sua entrega, através da sua disposição em conhecer aquilo que ele já revelou ao longo do tempo. Obviamente que isso não dispensa a sua oração, a sua escuta particular, para que você possa, juntamente com a igreja que já vem escutando há tantos anos, você também, enquanto igreja, coloque-se aos pés do Mestre e o escute para saber o que você vai dizer ao povo, saber o que você vai pregar ao povo. Quanta diferença faz o pregador que estuda.
como ele se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você já fez alguma vez o uso do serrote? Você já pegou um serrote muito bem amolado e foi cortar a madeira? De uma forma rápida você corta a madeira se você tem a técnica certa. Porém, se o serrote é cego, irmão, você pode ter a melhor técnica do mundo, vai ser um processo demorado. É assim o pregador nas mãos do Senhor. Ele se afia a partir do momento que o Espírito Santo o ensina através desses dois caminhos que eu já lhe disse anteriormente. Ouvindo o Espírito Santo e ouvindo todos os ensinamentos que o Espírito Santo já revelou através de todos esses documentos papais, catecismo e Bíblia que já mencionamos aqui, não é verdade? Enriquecido com essa imensa reserva de doutrina que o cardeal Cantalamessa está dizendo, aprendendo sobre a vida dos santos, como esses traduziram todos esses ensinamentos da vida. Irmão pregador, esteja sempre conhecendo a vida de algum santo. Exemplo, vamos imaginar que você fosse falar sobre Maria. Santa Gema Galgani tem um testemunho lindo sobre Maria. Havia um pecador que ele blasfemava demais contra Deus. E ele zombava dos cristãos que saíam da igreja, e Santa Gema Galgani era uma daqueles que saíram. Só que ela tinha uma compaixão e começou a rezar por aquele zombador. Até o momento em que Jesus aparece para ela e diz: Gema Galgani, pare de orar por esse homem porque eu não vou convertê-la. Você já imaginou Jesus dizendo isso para você? Ronaldo, para de fazer isso. Eu não vou fazer o que você está me pedindo. Você para, você obedece a Jesus, o que você faz? E o pecador lá, como é que fica? Já está condenado? Eis que Gema Galgani falou assim: sim, Senhor, eu sou cheia de pecados. Você pode sim negar essa graça que eu estou te pedindo, mas porventura você vai negar essa graça ao pedido da vossa mãe? Olha só como é que esse pequeno testemunho pode enriquecer um tema como Maria. Não é verdade? Só que você vai investigando a vida dos santos e essa investigação na vida deles traz muita luz para a pregação. Às vezes é o jeito que aquele descrente, que aquela pessoa que não acredita muito, abre o coração para a graça de Deus, abre o coração para a revelação que está acontecendo ao seu coração. E isso é esse pregador que coloca-se na escuta e investiga a vida dos santos, enriquecido com essa doutrina que o Espírito Santo soprou ao longo de 2000 anos, em cada concílio. Irmão, se você pegar os compêndios, se você pegar os concílios e ver os ensinamentos que ali estão, exemplo, o concílio que tratou da encarnação de Jesus para falar se ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Se você investigar esse concílio e perceber ali os debates e a conclusão após muitas investigações, aonde resulta na fé que nós temos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É a presença hipostática de Jesus. Na Eucaristia nós acreditamos que ali está corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós comungamos isso, professamos isso, mas um dia isso teve que ser pensado, orado, discernido, até que virasse uma verdade de fé para mim e para você. E ao você investigar isso, você se maravilha como o Espírito Santo conduz a igreja. E esse mesmo Espírito quer conduzir você, pregador, em cada vez que você é convidado a falar às pessoas. E é um anúncio com força e essência de Pentecostes. É anúncio que apresenta Jesus primeiramente e a doutrina depois. É importante você perceber isso. Jesus primeiramente, não é as obras demoníacas primeiro, não é o fim do mundo primeiro, não é nada disso. Nós temos que anunciar primeiramente Jesus Cristo. Foi isso que Pedro fez. Ele, cheio do Espírito Santo, ele anunciou Jesus. Ele disse: esse Jesus Cristo que vós crucificastes, Deus o elegeu e colocou como pedra angular, e é no nome dele que nós
pedimos esse Espírito Santo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pedro estava falando em todo o momento de seu discurso que Jesus, era nele que estava escondido, vamos dizer assim, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Eu recordo uma vez que nós estávamos nas Santas Missões Populares e havia um irmão que, quando a gente entrava na casa das pessoas e começava a falar de Jesus, ele logo falava assim: você já confessou? Você faz jejum? Você ora? Ih, meu irmão, se você não faz isso, não é de Jesus. Então, vem a primeira doutrina ou vem a primeira pessoa de Jesus? Primeiro a pessoa de Jesus. Jesus é a luz que ilumina a gente, o nosso caminho. Veja, se nós não fazermos a luz de Jesus brilhar, olha o que acontece com a nossa pregação. A gente fica no escuro. Ninguém entende nada daquilo que a gente está vendo, porque a gente não viu a verdade. Nós não vimos Jesus. É preciso falar desse Jesus primeiramente. Depois a doutrina vem. Aí a pessoa já foi iluminada, aí a pessoa vai compreender de uma maneira bem mais fácil. Olha o que Raniero Cantar a Missa ainda acrescenta. Um anúncio como o de Jesus que não começou com os deveres e mandamentos, mas pelo dom de Deus, pela graça, não por aquilo que o homem deve fazer, mas por aquilo que o Deus fez para o homem, fez pelo homem. De tal forma Deus amou o mundo que enviou ao mundo o seu Filho único, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna em seu nome. Irmão, isso não significa que a pregação tem que ser sempre um coaching, tem que ser sempre um passar a mão na cabeça, tem que ser alguma coisa que não convide ao arrependimento, porque a graça também é isso, né? É essa graça que superabundou. Enquanto o pecado abundou, a graça superabundou, mas é também um anúncio da graça, é falar o mal que o pecado inflige na vida de cada ser humano. Por isso você que está me ouvindo, pregador, lembre-se disso. O anúncio é essa obra de Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, que morre por algum motivo pelos nossos pecados, que ressuscita para falar para nós que todo que nele crer não morrerá jamais. Nós precisamos sempre anunciar isso. E esse Jesus morre por quê? Por causa dos nossos pecados. Cuidado com a pregação, que só fica alisando a mão da cabeça, que só fica dizendo: você é muito amado, você é muito amado, mas que não diz a pessoa: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse anúncio foi o anúncio de Pedro e deve ser nosso. Seja estudando, seja orando, seja ouvindo o Espírito Santo, somos convidados a deixar para trás toda postura relapsa e de descuido espiritual. Não esquecemos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, somos o serrote afiado se nós fazemos esses deveres que são pedidos a nós pregadores. Nada de relapso, nada de descuido, nada de esquecer de se preparar continuamente. Quantos pregadores que só vão pegar a Bíblia, que só vão pegar um livro quando é convidado a pregar? Irmão, a todo momento você está pregando. A todo momento você dirige uma palavra que pode edificar e salvar alguém. Raniero Cantar a Missa ainda nos acrescenta: um apelo é dirigido aos leigos. É necessário uma mudança de mentalidade com respeito ao anúncio, uma nova coragem e um espírito de Pentecostes na missão de anunciar. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu gostaria de terminar aqui com uma oração do Papa Beato João 23, um novo Pentecostes para a igreja. Repita-se, pois, agora na família cristã o espetáculo dos apóstolos reunidos em Jerusalém depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se encontrou toda reunida em comunhão de pensamento e de oração, com Pedro ao redor de Pedro, o pastor dos cordeiros e das ovelhas. Digne-se Espírito Divino escutar de maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe até Ele de todos os recantos da terra. Renove em nossos dias os prodígios como em um novo Pentecostes e conceda que a Santa Igreja, reunida em unânime e mais intensa oração em torno de Maria, Mãe de Jesus, e guiada por Pedro, propague o reino do Divino Salvador
que é reino de verdade, de justiça, de amor e de paz. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.